Olá! Se nós ao digitarmos um texto em um aplicativo do Microsoft Office e depois clicarmos com o botão direito do mouse sobre uma palavra desse texto, obteremos algumas opções sinonímias dessa palavra. O antigo dicionário capa dura sugere ainda mais opções. Ver e olhar, observar e assistir, enxergar e distinguir, mirar e avistar e por assim em diante são vocábulos entrelaçados, porém não exatamente qualquer um deles expressa na narrativa a exatidão dos fatos. Inclusive no livro Adoração e Expressão há comentários e exemplos do uso adequado de expressões tais como louvar e bendizer, adorar e glorificar, cantar e salmodiar. Eu aprecio bastante o brincar com as expressões e palavras. Eu admiro o cuidado que as pessoas têm com a aplicação correta de palavras que não se pode com o uso aleatório de sinonímias de dicionário. É possível fazer-se entendido com um discurso simples, porém bem aplicado e ao mesmo tempo tendo compromisso com a língua, nesse caso com a língua portuguesa. É com um vocabulário desembaraçado que se rejeita a palavra torpes e que dispensa o apoio de gesticulações e gírias excessivas. Aliás, pode até em um tribunal, por exemplo, seja da natureza que for, pesar e muito a favor na decisão do julgamento, na decisão de um juiz. Enfim, pegando emprestado da matemática a expressão primos entre si, nada oficial no estudo da língua portuguesa, vamos dizer que, além dos irmãozinhos e priminhos das expressões que falamos, ver e olhar, louvar e bendizer, existe, entre outras, aquela que finalmente vamos pôr em assunto de destaque hoje, e que tem muito a ver com o que já falamos até aqui. Trata-se dos diferentes modos e modos entrelaçados do comportamento dos parentes do vocábulo autoritário. Esse é o tema de hoje, com breves definições e uma lista resumida em 6 primos e irmãos, porque essa gente toda não cabe aqui. Enfim, o arrogante. Vamos começar pelo arrogante. Esse não é nem primo. Esse é o irmão mais velho do autoritário. Que Deus nos proteja, porque o arrogante tem o hábito de tratar mal as pessoas. Ele tem uma tendência enorme de oprimir o seu semelhante. Haja vista o registro em Êxodo 3:9 e 18:11 sobre o sofrimento dos filhos de Jacó quando foram oprimidos pelo Egito. Sua impaciência com o indivíduo que lhe dirigir a palavra denunciará à medida que considera o tal inferior. Suas palavras, que por vezes não se encontram no dicionário e nem no Office, em conjunto com seus gestos, externam o quanto ele é arrogante, impedindo que os outros tenham oportunidade de se manifestar ou de se pronunciar. Ele vira as costas e sai andando. Ele não é surdo, mas não ouve a ninguém. Sua linguagem revela seu ar de superioridade e tende a ser desprezível, ameaçador e insultante. O arrogante valoriza somente os seus pertences, ignorando o que pertence aos outros ou considerando que o que pertence a eles não é de nenhum valor. O altivo, o seu olhar de superioridade caracteriza o modo de ser altivo. Esse não é dado a muita conversa. Fala bem pouco, preferindo dirigir-se aos que a ele lhe interessa. O altivo, ele é silencioso, mas é observador. Seus olhos e sua mente se mantêm atentos sempre e trabalhando sempre para ver como isso pode tirar vantagem sobre alguém. Quando vê que pode se dar bem, se transforma em uma simpatia de pessoa. De outra maneira,
A feição de seu rosto expressará censura e desmerecimento àquele que lhe estiver ao redor. Olha por cima, não gosta de cumprimentar, de dar as mãos. O seu olhar, quando é firme e direcionado, estará pronto propositalmente, com ironia, para desviá-lo ao ser percebido, a fim de não ter que cumprimentar alguém. No dia a dia, costuma-se dizer aquela expressão: fingiu que não me viu. O soberbo. O soberbo tem um sentimento exagerado de valorização própria, insincero, abstrato. Ele gosta de fazer amizade, porque necessita falar de si mesmo. Fala alto, dá risadas, lá da esquina dá para ouvir a sua voz. Ama as comparações que faz, segundo a sua conveniência, a fim de desmerecer o que é dos outros e supervalorizar o que lhe é próprio. Se o vizinho, por exemplo, se o vizinho comprar um carro de luxo, ele desdenha, mas acaba comprando um carro da mesma marca, super luxo. E se ele não puder comprar, ele só desdenha. Enquanto que o arrogante pressiona a buzina insistentemente para que os outros motoristas deem a ele passagem no tráfego intenso, o soberbo buzina em frente de casa para que a vizinhança toda o veja chegando de carro novo. Ele é falante, comunicativo, uma vez que tem necessidade de se gabar e exaltar a si mesmo. É um contador de histórias pelas quais ele mesmo é o protagonista delas. Ele é cheio de si, ou esconde o quanto vazio ele sabe que é. Se o filho se forma em uma faculdade, ele não elogia o filho porque se formou. Ele elogia a si mesmo porque pagou a faculdade do filho. Ele é cheio de glórias vãs e está sempre sobre os outros e sobre os fatos. Tal indivíduo é mesmo contador de história, é mesmo contador de vantagens, mas que nunca revela os seus infortúnios. Ele é estrela, ele tira o brilho do aniversariante, do anfitrião da festa. Se deixar, ele faz o noivo ser esquecido na festa de casamento, atraindo a atenção para si. Ele é sensacional. Ele se acha. O orgulhoso. De todos os personagens mencionados, é possivelmente o orgulhoso quem mais exterioriza seus sentimentos com as atitudes que toma. Esse é concreto e racional, o suficiente para ser desnecessariamente verdadeiro. Ou seja, ele não mede o peso semântico das suas palavras, demonstra autossuficiência, rancor e amargura, o que o impede muitas vezes de ser liberal e de lidar facilmente com mudanças. O orgulhoso, ainda que queira se comunicar, acaba por desistir. Dificilmente ele se arrepender de suas atitudes e de se aproximar de alguém, mesmo que ele a ame, sempre por preferir discutir razões e não abrir mão delas. Ele é único, sente-se assim e está preocupado em continuar a ser. Sua soberba, só ele é quem suporta. Pois a ausência de comunicação o impede de ver e ouvir outras pessoas, e isso proporcionar-lhe mudanças. Eu sou o melhor, isso não se discute. Eu teria feito melhor se estivesse por minha conta. Esse é o seu modo de pensar. Ele é um resmungão. Sua fala imperativa se encerra por si só. Ele diz coisas tais como: minha loja é a única que superou crises do passado. Outras fecharam. Tem certeza que foi a única? Ou ainda,
Deus me enviou a este lugar e me mandou dizer. Quanta certeza! Suas declarações são verdadeiros troféus. Eu nasci em lar evangélico. Nunca fui de outra religião. Nunca me desviei. É mesmo, irmão? E mais, sou crente há mais de 20 anos. Deu para aprender alguma coisa? Ou dá tempo ainda de se converter? Até cansa. O presunçoso seguia por aparência. Ou seja, o seu juízo é conforme aquilo que ele presumir e concluir acerca das pessoas, circunstâncias e do mundo à sua volta. Isso o torna precipitado, convencido e contraditório. Ele geralmente é muito falante e não é de assumir o que falou lá atrás, anteriormente. Suas frases são ensaiadas, decoradas, decorativas. Ele se esquiva da humildade, mesmo a conhecendo, ou seja, só faz uso da humildade para manter alguma aparência, mas só quando lhe convém. É falso modesto. No caso do religioso, sua oração é determinativa, uma vez que o tal confunde arrogância com fé. O presunçoso é capaz de dizer a Deus como o Senhor tem que ser e o que ele tem que fazer. Ele acha que manda em Deus, acredita. O pretensioso. O pretensioso se distingue por seu excesso de interesse e ambição por alguma coisa. A qualquer custo, ele reivindica o que pensa estar na sua razão. Ele se auto-introduz avançando em atitudes, enquanto constrange os mais pacíficos e educados em prol do que considera estar nos seus direitos. Para exemplificar, ele é aquele que vai a uma festa sem ser convidado, tendo já falado mal do anfitrião e sabe que não é querido naquele lugar. Ele consegue provocar ou causar irritação aos mais mansos e recatados com suas investidas inconvenientes. Caracteriza-se por sua conduta ágil, enquanto que o presunçoso é do tipo mais falante. O pretensioso, ele se prevalece por conta das pessoas pensarem equivocadamente que suas atitudes são uma questão de personalidade forte, mas que, na verdade, se trata de deformação de caráter. O tal é insubmisso e arrogante quando irritado, irônico quando confrontado e cínico quando repreendido. Enfim, se alguém entre nós houver de adquirir alguma posição de poder e de destaque, que sirva para socorrer vidas e nunca para oprimi-las. Se alguém entre nós houver de adquirir bens, que não sirva para exibicionismo, mas que sirva para agradecer porque Deus é bom. Se a autoestima vai bem, promova uma atmosfera feliz. Não permita que o orgulho se aposse dos sentimentos para que momentos de comunhão e paz não sejam postos em risco. Se seus olhos podem ver, associe com os lábios e ponha um sorriso no rosto de afeto, misericórdia e gentileza devida. Ouçamos nossa própria voz e haja domínio da fala para que as nossas palavras não sejam cheias de citações irrelevantes e não assumidas, mas que sejam delineadas pelo devido caráter de humildade. Aprendamos com o Senhor Jesus que disse: Pai, passe de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade e não a minha. Que o nosso ir e vir seja despojado de pretensões, mas seja natural,
Assim, certamente seremos mais bem honrados nos lugares que estivermos presentes. Que Deus proteja você e sua família de homens maus, e que o pão de cada dia o Senhor já lhe providencie hoje. Seja agradecido e tenha um bom coração. Que Deus o abençoe.